Olá! O tema de hoje é a importância das nossas palavras na realização dos nossos sonhos. Uma das características marcantes que nós temos é a maneira como a gente se comunica com as pessoas. Essa maneira de se comunicar, a nossa linguagem, ela diz sobre o que nós pensamos, o que nós sentimos, como nós vemos o mundo e como nós enxergamos a vida de uma maneira geral e como a vida se reflete para a gente. Essa característica, ela pode trazer para a gente uma aproximação das coisas que a gente quer, mas também pode nos afastar dos nossos sonhos. Como assim? Se nós estamos sempre falando coisas positivas, sempre falando coisas boas, sempre usando palavras que nos engrandecem, que engrandecem tudo à nossa volta, nós temos esse retorno. Nós estamos num ambiente assim, nós estamos num ambiente emocional que seja favorável ao nosso crescimento. Mas se nós usamos palavras negativas, a gente também está expressando um sentimento negativo a respeito da gente e da vida ao nosso redor. Então são coisinhas simples do dia a dia que a gente pode começar por elas a perceber o quanto a gente acredita nos nossos sonhos, o quanto a gente quer que a nossa vida seja melhor ainda do que ela é. Nós somos atraídos por situações que combinam com o nosso vocabulário. Se você tem um vocabulário mais alegre, você vai estar em situações mais alegres. Se você tem um vocabulário mais triste, você vai estar em situações mais tristes. Então, o que a gente vai observar em relação a isso? Volto a falar uma coisa que é muito importante, que eu gosto sempre de frisar. O autoconhecimento, a gente se perceber. Como que a gente percebe se o nosso vocabulário combina com os nossos sonhos? Comece a observar se você fala muito, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não faço, para mim isso não dá certo. Esses são vocabulários muito comuns, porque na verdade a pessoa quando ela fala eu não consigo, ela queria falar eu consigo, eu faço, eu sei, eu posso. Quando a pessoa fala isso eu não sei fazer, isso não quero fazer, na verdade ela quer fazer. Então, o primeiro passo é modificar essa maneira de falar, porque aí você vai automaticamente fazer um caminho inverso com a maneira de pensar. Você quer ver uma coisa? Se você falar assim, nossa, essa situação é muito difícil, automaticamente a situação realmente fica pesada, fica difícil. Mas se você fala assim, isso não é tão fácil, você pode observar na prática que modifica completamente a resolução do problema que você tem. Quando você fala, eu não sei fazer isso, não adianta que eu não sei, seria mais interessante se você falasse, isso é uma habilidade que eu preciso desenvolver, que eu gostaria de desenvolver. São pequenos detalhes no nosso dia a dia que fazem com que a nossa postura, o nosso olhar, a nossa dinâmica com a vida seja mais positiva, seja mais efetiva e seja mais feliz. São pequenos detalhes. Então comece a observar a sua fala, comece a observar e comece a trocar. Toda vez que você falar, nossa, isso não está legal, coloque uma solução. Isso poderia ficar legal desse jeito. E aí você vai ter um olhar sempre mais positivo para a vida. E as coisas vão começar a se resolver, porque esse é o jeito de resolver as coisas. Ao invés de reclamar, traga uma solução. Ao invés de falar que aquilo é ruim, desenvolva aquela habilidade. Ao invés de falar que você não pode fazer, encontre uma maneira. Ao invés de falar que você não sabe, aprenda. E aí a vida vai ficando mais fácil, a vida vai ficando mais feliz, vai ficando mais próspera e os sonhos vão ficando mais fáceis de serem realizados. Porque uma pessoa que tem uma fala mais positiva, automaticamente ela vai ter um pensamento mais positivo. Então as coisas vão acontecer da melhor maneira. Então, esse foi o tema de hoje. Semana que vem estaremos aqui com um novo vídeo falando sobre um outro assunto. E se você tiver alguma sugestão de assunto, também pode falar pra gente.